Nesta terça-feira, o Senado aprovou a reforma trabalhista, que já havia sido aprovada aqui na Câmara em abril. A proposta do governo, que altera mais de 100 pontos da CLT, foi aprovada por 50 votos a 26 e agora segue para a sanção presidencial. No Senado, a análise da matéria foi tumultuada e a sessão chegou a ficar suspensa por mais de 7 horas. Veja na reportagem como as principais mudanças na legislação irão afetar a vida do trabalhador brasileiro. Senadoras oposicionistas ocuparam os lugares na mesa, quando o presidente do Senado, Eunício Oliveira, ainda não estava no local. Quando ele chegou ao plenário, foi impedido de ocupar a cadeira da presidência. Está encerrada a sessão e não tem som enquanto não sentar a presidência da mesa. Está suspensa a sessão. As luzes no plenário foram parcialmente apagadas. Ousou ocupar a mesa do Congresso Nacional. Se houver acordo de procedimento, seja um ou dois destaques, elas estão dispostas, claro, a colaborar também. A sessão só foi reaberta no início da noite, com as senadoras ainda na mesa e o texto da reforma aprovado. O placar foi de 50 votos favoráveis, 26 contrários e uma abstenção. Todas as propostas de mudanças foram rejeitadas pelos senadores e o texto seguiu para a sanção presidencial. Modernizamos o texto trabalhista e garantimos avanços e oportunidades de emprego, exatamente para melhorar e enfrentar esse nível de desemprego que está muito alto. Agora que já virou lei, nós vamos questionar a constitucionalidade dessa medida. A principal mudança da reforma trabalhista diz respeito à negociação entre patrões e empregados. Hoje, as convenções e acordos coletivos podem estabelecer condições de trabalhos diferentes das previstas na legislação, apenas se conferirem mais vantagem ao trabalhador do que o previsto na lei. Pela nova regra, sindicatos e as empresas podem negociar essas condições, ainda que não sejam melhores para os trabalhadores. A regra atual determina que a jornada de trabalho seja limitada a 8 horas diárias, 44 horas semanais, com até 2 horas extras por dia. A nova regra determina que a jornada diária pode ser de 12 horas, com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais ou 48 horas com as horas extras. Na regra atual, o plano de cargos e salários precisa ser homologado no Ministério do Trabalho e constar do contrato de trabalho. Pela nova regra, o plano de carreira poderá ser negociado entre patrões e trabalhadores sem necessidade de homologação. Hoje, as cláusulas do acordo e convenções coletivas de trabalho integram os contratos individuais de trabalho e só podem ser modificados ou suprimidos por novas negociações coletivas. Pela nova regra, os sindicatos e as empresas poderão dispor livremente sobre os prazos de validade dos acordos e convenções coletivas. A reforma trabalhista mexe com as férias dos trabalhadores. Pela regra atual, os 30 dias podem ser divididos em até 2 períodos. Um deles não pode ser inferior a 10 dias. Pela nova regra, as férias poderão ser fracionadas em até 3 períodos, desde que um deles seja de pelo menos 15 dias corridos. Hoje, a contribuição sindical é obrigatória. O pagamento é feito uma vez ao ano por meio de desconto equivalente a um dia do salário do trabalhador. Na nova regra, a contribuição será opcional. O presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei que permite a terceirização para atividades fim. A nova regra trabalhista prevê uma quarentena de 18 meses que impede que a empresa demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo como terceirizado. Na regra atual, quando o trabalhador pede demissão ou é demitido por justa causa, ele não tem direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS, nem a retirada do fundo. Na nova regra, o contrato de trabalho poderá ser extinto de comum acordo, com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Hoje, a homologação da rescisão contratual deve ser feita em sindicatos. As mudanças prevêem que a homologação da rescisão do contrato de trabalho pode ser feita na empresa, na presença dos advogados do empregador e do funcionário. O trabalhador pode faltar a até 3 audiências judiciais. Os honorários referentes a perícias são pagos pela União. Além disso, quem entra em ação não tem nenhum custo. O trabalhador será obrigado a comparecer às audiências na Justiça do Trabalho e, caso perca a ação, arcar com as custas do processo.
Se o empregado assinar a rescisão contratual, fica impedido de questioná-la posteriormente na Justiça Trabalhista. A legislação atual não contempla o trabalho intermitente. Pela nova regra, o trabalhador poderá ser pago por período trabalhado, recebendo pelas horas ou diária. Terá direito a férias, FGTS, previdência e 13º salário proporcionais. O empregado deverá ser convocado com, no mínimo, 3 dias de antecedência. A legislação atual também não contempla o trabalho remoto. A reforma determina que tudo que o trabalhador usar em casa será formalizado com o patrão via contrato. Isso inclui equipamentos e gastos com energia e internet.